Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. A liquidação do Banco Master traz uma série de questionamentos. Entre eles, será que as regras do sistema financeiro precisam ser aprimoradas? Esse é um dos assuntos do Economia para você, na Band News TV e Rádio e na Band TV. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu convidado é o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Professor, sempre um prazer recebê-lo, uma honra. Muito obrigada. Imagina, o prazer é meu estar aqui com você. Professor, há muito tempo, quando veio agora esse episódio final, que, enfim, vão ter ainda outros capítulos, né, na verdade, né, no pedido de liquidação do Banco Master, já há muito tempo se falava, acho que desde o início, que era um negócio que causava preocupação, porque parecia haver um descasamento entre o que o banco oferecia, principalmente em CDB, com remuneração muito acima da média do mercado, e o tipo do negócio do banco, que era pegar esse dinheiro e comprar títulos de precatórios, de baixa liquidez, né, empresas em dificuldade. Então, parecia que não casava, né, o que ele oferecia e o que ele tinha de dinheiro depois para devolver. E ele usava muito a questão do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Olha, você compra de mim, mesmo que eu esteja te oferecendo algo que parece que tem um risco, mas, né, você tem um colchão, um seguro. Então, as pessoas compraram achando que não tinha risco, né? A forma que hoje funciona o Fundo Garantidor de Crédito pode ter aberto espaço para esse tipo de negócio, por exemplo? Eu acho que talvez seja menos da forma como ele é desenhada e mais do uso deste produto, não é? Tanto é totalmente equivocado do ponto de vista do banco de usar essa garantia como o principal instrumento de marketing, como é ruim que isso seja também utilizado no varejo, não é? Embora seja verdade, é seguro mesmo, até um certo tanto, né? Mas, obviamente, isso não é adequado, não é esse o conceito. O conceito é de um seguro mesmo, se algum acidente, caso normal de percurso, e não transformar isso numa coisa que talvez, se não determina, pelo menos facilita muito gestões temerárias, que aparentemente é o caso do Banco Master. Não é? E aí você falou num ponto importante, que o seguro é para ser usado numa emergência, não para você forçar uma situação onde você precise usar o seguro, andar em alta velocidade, por exemplo. Não, e é uma situação difícil, porque o seguro do seu carro, do meu carro, nós pagamos. Então, você sabe que seguro tem custo. O seguro do FGC, o depositante não paga por ele. Não diretamente, né? Porque quem é um custo paga é o sistema bancário, né? Portanto, é totalmente indireto. Sim. Então, esse deslocamento realmente torna difícil gerir esse tipo de produto, né? E tem formas de enfrentá-lo, mas certamente, antes de qualquer coisa, eu acho que ele diz assim, tendo esse tipo de produto, estabelece uma exigência maior de supervisão do Banco Central. Veja bem, supervisão não é regra excessiva, não é diminuir a competição no mercado que é adequada. Supervisão é o conhecimento da evolução muito junto, online, né, que as autoridades hoje, com a digitalização completa do sistema bancário brasileiro, que é um dos primeiros, aliás, que teve isso, que pode ser feito. A gente sabe, o Banco Central tem um argumento que é correto, que ele não tem uma contratação de pessoas há mais de uma década. Então, falta capital humano, falta gente para fazer isso. Mas, certamente, né, para que esse seguro funcionasse suave, teria que ter uma supervisão muito mais próxima do que aparentemente teve, porque essa coisa rolou por muito tempo, né? E, da mesma forma, do ponto de vista de marketing, este marketing não me parece adequado de ser feito. Esse é um seguro que tem que estar lá presente, mas não pode ser a causa, a razão de ser.
E, por mais razão, o terceiro ponto, né, o modelo de negócio aparentemente é realmente equivocado, como você colocou. Né? A gente não conhece com detalhes os ativos, mas já sabe o suficiente para dizer que eram ativos limitados. Depois é claro que a gente acabou vendo que havia ali uma maquiagem no balanço, então não foi fácil encontrar, né? Agora a Polícia Federal aponta indícios de fraude, de carteira de crédito fraudulenta que não existia, né? Aí a gente já vai num outro campo aí que é vai em pior outro ainda. campo, né? Mas O mesmo buraco dizer, vai no piorando. campo do ativo que realmente existe, eu li mais de uma vez que existiam pré-precatórios. Olha, precatório já é um ativo complicado à beça, né, um ativo estressado normalmente. Imagina um pré-precatório. Este tipo de modelo de negócio, num país normal já não funciona. Imagina num país com juro alto como o que nós temos, em que as coisas, né, perdem valor com muita facilidade. Então, isso eu acho que propõe mesmo para várias reflexões em vários aspectos dessa direção. Tem um outro aspecto, tem vários, né? Você citou aí a questão das fintechs, mas antes até o fato de que os CDBs, principalmente, que é o mais conhecido do Master, era distribuído por outras instituições financeiras a partir de comissões que normalmente são mais altas em casos onde o risco é maior daquele produto, né? Então, também, ao que me parece, abre um espaço também para uma discussão de como que o mercado funciona na distribuição desses produtos a partir de comissões que eu posso te oferecer um produto que não seja exatamente o melhor para você como investidor, mas para mim como vendedor, né? Pois é, esse é o problema grande em economia, é o alinhamento de incentivos, né? Os incentivos, o instrumento do seguro-depósito é muito bom, é testado, é necessário, embora você possa desenhar, enfim, de várias formas, que não é, mas não é isso que está em... É exatamente que você tem que ter um alinhamento de incentivos. Isso que você colocou me parece evidente, né, que não é adequado esse alinhamento de incentivos, né, junto com as outras questões. Né. Eu acho que é um caso emblemático, né, ele vai ainda rolar muito até pelos seus aspectos extraeconômicos, né, pelas implicações políticas que estão aí colocadas, etc. A coisa aconteceu antes de um problema maior que afetasse o sistema como um todo. Não tem um risco sistêmico. Não tem né? nada disso daí, é super tranquilo, mas evidentemente, afora as autoridades terem que administrar no curto prazo o problema, esta revisão de como funciona, de como devia ser, a questão da supervisão, a colocação dessa importância, especialmente porque, volto a dizer, nós temos um sistema financeiro muito avançado, mas que está tudo online. Então, não dá tempo de você esperar como era no tempo do papel, no tempo onde as posições dos bancos eram atualizadas no Banco Central uma vez por mês, porque isso não é assim, tem que ser tudo mais ou menos online. Eu espero que existe essa possibilidade e eu espero realmente que a gente tenha essa possibilidade de tirar dessa situação ruim, a qualquer critério, lições para a regulação, para a forma de utilizar, para o tipo de incentivos do próprio setor privado, no varejo, para esse tipo de coisa. Né? Que é um ponto interessante, né, que o senhor está levantando a questão das fintechs. Antes de mais nada, só lembrando que quem tem um CDB do Banco Master, até R$250 mil por CPF, tem direito a receber de forma prioritária ali, através do Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo feito com recursos dos próprios bancos e instituições financeiras, né, e que tem dinheiro suficiente, né? Eles passaram que a previsão é pagar R$41 bilhões e o patrimônio do fundo é de 160 bilhões. Então, tem dinheiro suficiente, mas os bancos vão ter que repor, né? De qualquer maneira, isso também vai significar, inclusive, um custo maior para os bancos, que obviamente quem paga a conta somos nós, porque o custo do crédito é repassado. O spread, né? Alto, que tanto se discute, é um pouco isso. Só me faz me lembrar que o próprio FGC foi criado por uma crise bancária bastante grande, Proer, de 96. Né? Eu estava no governo quando foi
foi pensado e foi criado exatamente nessa concepção. Então, as coisas vão avançando, porque agora houve esse caso, mas tem um recurso para fazer. Mas eu acho que é um momento de pensar em um avanço de todos os lados, do regulador e do sistema, é hora de um avanço adicional. E, de qualquer forma, para quem está escutando, eu acho que vale sempre uma observação dos antigos. Né? Quando o prêmio é bom demais, convém pensar um pouquinho, será que permite esse tipo de coisa, se é adequado, se não é adequado? É claro que a garantia era real, tanto que ela vai ser exercida, mas é em cima dessa garantia que a gestão temerária do banco foi fundada. Né? Quando a esmola é demais, né? O santo Exatamente. desconfia, né? Exatamente. O FGC, até eu apurei lá dentro do fundo, que eles já mudaram as regras recentemente para instituições que têm maior risco, no caso Master, contribuir mais para o fundo, mas que não seria suficiente, tem que ter outras regras também importantes serem avançadas. No caso das fintechs, também foi uma questão recente agora, porque as fintechs foram importantes de terem regras mais suaves para estimular a concorrência, né? Pequenas instituições não terem regras tão pesadas quanto os grandes bancos. No entanto, a própria operação Carbono Neutro, né, recentemente, suscitou aí o espaço aberto também para regras que parecem que estavam muito frouxas, né? Por isso que agora estão sendo revistas e sendo apertadas pelo Banco Central. Então, talvez também a gente, né, traz essa discussão nesse momento de regras que também, olhando para o caso das fintechs, estavam precisando de ajustes, né? Você vê, é um desafio para as autoridades, para as pessoas, qual é o equilíbrio entre estimular a competição e ter regras de supervisão que mantenham a sanidade do sistema. Né? No mundo digital, o tempo é instantâneo. Então, e as fintechs tinham até 2030 para se ajustar. Realmente foi demais. Isso aqui tem que voltar atrás. Né? Sem perder os ganhos de competitividade, né? Exatamente. Então, mas isso que sempre tem na política econômica, na prática, no dia a dia, um quê de arte. Né? Equilibrar a necessária solidez das regras com o estímulo à competição, que é o que traz inovação, que no final pode beneficiar o consumidor, que é ou o depositante ou o que toma empréstimos, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. E a vida é um aprendizado, porque o mundo vai mudando e as regras têm que sair rapidamente, tem que ir atrás. E eu acho que esse é o momento de olhar, como você tem toda a razão, desse evento todo, né, olhar esse conjunto mais amplo de regras e nós estamos fazendo num momento bom, né, porque o FGC foi criado no momento de uma crise bancária, lá atrás, logo depois do Plano Real, em 96. Tem 30 anos aqui, exatamente. A rigidez do sistema completa. Tem outros problemas que não tinham naquela época. A Carbono Zero mostrou exatamente, e não são pequenos, né, mas isso, pelo menos, nós temos uma certa vantagem. Dá para ajustar essas regras de forma bem rápida, sem que isso implique qualquer dúvida sobre a rigidez do sistema, porque ela não existe, está tudo calmo, felizmente. O Banco Central está num momento pressionado de todos os lados, né? Vamos falar de taxa de juros, o juro em 15%, o maior patamar em quase 20 anos, e um Banco Central que faz um discurso aí duro ainda, embora a expectativa seja de início de queda a partir ali do começo do ano que vem. É um Banco Central que tenta não abrir brecha para essa sinalização mais clara de quando que os juros começam a cair, né? Queria a avaliação do senhor, porque olhando tanto para a trajetória de inflação, essa semana a primeira vez que o relatório Focus, que é a pesquisa semanal do Banco Central, mostrou previsão já abaixo de 4,5%, já dentro dos limites da meta de inflação para esse ano, e o índice de atividade econômica do Banco Central, que a gente chama de prévia do PIB, né, já mostrando uma queda da economia no terceiro trimestre, a primeira queda em 2 anos. Ao que parece, assim, temos condições já para começar o início aí desse ciclo de corte de juros, e por que o Banco Central está ali com a rédea tão curta? Bom, primeiro, eu acho que temos sim condição de pensar, e o mercado, você sabe bem, está muito dividido se o primeiro queda poderia ocorrer em janeiro ou em março. Um ou outro
um pouco mais desgarrado disso, pensa depois de março. Mas eu diria quase 100% estão entre os dois. Pensaram até em dezembro há pouco tempo, mas subiu no telhado, né? Exatamente. Essa não vai ter, e pelo próprio comunicado do banco, a forma de... Mas acho que janeiro é perfeitamente razoável que tenha, porque a inflação realmente está baixando. São 3 causas, você já mencionou aqui no seu programa mais de uma vez, né? A queda bastante acentuada do dólar, que é a mais importante e que deve continuar. Não há no ar nenhuma indicação de que lá fora vai ter qualquer mudança. O dólar lá fora, frente às outras moedas, parou de desvalorizar, mas ele está andando de lado. É isso aí ou está um pouco mais. Então, está mais fácil ir para 5,30 e menos do que fazer o inverso. Segundo, uma enorme safra agrícola, foi espetacular. Né? E vai continuar sendo? E o abastecimento está bom, o plantio está atrasado, porque as chuvas em boa parte do Brasil central estão meio irregulares e um pouco atrasadas. Em alguns lugares do sul até está chovendo um pouco demais, mas o ano passado também foi assim, no fim a safra foi espetacular. Nós temos que esperar, tudo indica que o plantio será bom. O que vem depois, Deus é que manda, porque nós temos uma agricultura que depende da chuva, na sua maior parte. Mas acho que sim, até porque você passa o ano, né, os preços internacionais não estão tão calmos ou até caindo, né, então a alimentação vai... E aí é interessante, Juliana, eu vi uma pesquisa recente em que perguntado para as pessoas, você acha que os preços no supermercado estão estáveis, caindo ou subindo? 25% das respostas elas estão caindo. Ora, é muito difícil isso acontecer, porque quando a gente sempre acha que está tudo caro, mesmo quando cai alguma coisa. Mesmo quando cai, porque quando você entra na loja, e a psicologia e a técnica mostra isso, alguma coisa que você costuma comprar, o tomate, seja lá o que for, deu uma alta, você fica com aquilo na cabeça e não vê os que caíram. Quando 25% fala estão caindo, é porque a imensa maioria está de fato caindo, como é verdade. Né? Então, isso deve continuar ajudando. Junto com o câmbio, né, que é dólar, safra boa. Safra boa, nós vamos ter ajuda do custo de energia elétrica, porque a chuva, mesmo que atrás virar, então tem chance para o final do ano, dezembro, a gente vir para a bandeira amarela, é uma queda, e em janeiro, provavelmente, a bandeira verde. Então, já tem uma certa queda contratada por conta disso. As commodities também estão em queda, né? Estão todos calmos. Então, juro, câmbio, inflação e energia elétrica, neste momento, eu acho que vai ser melhor até do que isso. Ela vai estar mais perto de 4 do que de 4,5, que rompeu agora um pouquinho. Então, é isso que eu acho que dá para baixar o juro. Além do que, como o IBCBR mostrou, a atividade está desacelerando, porque esse juro realmente é mortal, né? Ele afunda mesmo, tá certo? Mas, com tudo isso, eu não tenho dúvida que vai ser possível ser feito. Com relação às críticas, é de novo um pouquinho adaptado agora à situação que nós falamos há pouco, né? Essa coisa entre técnica e arte. Né? A técnica, o modelo, etc., sugeriu um aumento significativo. Agora, quando começa a baixar, não é só o número da equação do Banco Central que ele faz, porque se fosse isso, bastava o computador, não precisava do cupom. Né? É a avaliação do conjunto. Eu acho que essa avaliação do conjunto está favorável o suficiente, né? E o Banco Central tem uma oportunidade de passar uma mensagem que é a reunião de dezembro. Não vai acontecer baixa de juros, mas a mensagem... Dezembro ele tem que passar essa mensagem. Exatamente. Dá tempo dele baixar em janeiro. Não é impossível de fazer. Eu acho que é lá. E até porque, vamos lembrar que 15%, mesmo que comece a cair, é uma taxa alta, né? A previsão é de juro ainda acima de 12%. O efeito arrasto é enorme. Tá certo? Então, eu não tenho dúvida. Continua alto, né? Está mais do que na hora. E tem que lembrar que o ano que vem, como tem eleição, né, ele dá uma limitação para o Banco Central. Desde sempre, nenhuma diretoria de Banco Central gosta de mexer na taxa de juros na boca de eleição. Então, o prazo para começar a baixar o juro é mais curto. O último trimestre praticamente não conta, tem que ser antes. Teoricamente, ele tem a metade do ano para fazer esse movimento. Um pouco mais da metade para fazer esse movimento. Em outubro, ali já é bom ficar meio parado, né? Não é bom. E para o governo é bom também que talvez o Banco Central esteja ali conseguindo fazer esse movimento no ano eleitoral. Se você pensar que... Né, tanto para a inflação, que é o que mais ajuda nas pesquisas eleitorais,
quanto, num ano eleitoral, poder falar que os juros estão caindo, né? E tem uma coisa, né? Tudo é bom quando acaba bem, né? Hoje está muito pressionado, muito tenso, mas se começar a cair em janeiro e a inflação for como a gente pensa, e chegar em fevereiro, março, o ambiente é outro. Ninguém vai falar mais mal do Não, Banco Central. já deixa os problemas que nós temos com a parte fiscal, que estão realmente bem complexos, bem complicados, mas eu acho que por esse lado vai ter uma coisa positiva. Eu só quero lembrar que o Banco Central fala, e ele tem razão, a taxa de inflação de serviços ainda está muito alta, está acima de 6%. Porque nós estamos num momento um pouco complicado, assim, no seguinte sentido. As transferências governamentais estão muito altas, de todas as formas. Seguro-desemprego, todos os tipos de bolsas para aquele lado. Né? Isso, e um mercado de trabalho que está razoável, e uma agricultura que teve um ano literalmente espetacular e irradia para uma parte boa do país, no interior, estão fazendo com que o salário das pessoas ainda esteja, no total, a folha de salário está crescendo em termos reais. Isso dá poder de compra e dá um certo bem-estar. Simultaneamente, o juro machuca a empresa. Tá? E o Banco Central tem que olhar as duas coisas, né? O que está acontecendo com as empresas, que com esses juros estão sendo realmente machucadas para valer e tem razão de estar preocupado, mas as famílias estão ainda com a renda, estão ajustando lentamente o padrão de consumo. Compra menos, coisas mais caras, um pouco menos de pagar juros, assim, mas se mantém num padrão. Por isso que a inflação demorou um pouco mais para cair, mas ela está caindo, isso vai chegar lá. Essa parte de serviço, ela demora normalmente mais a cair, porque a gente não tem como importar serviço, importar cabeleireiro, importar... como a gente importa produto, né? E quando a folha de salários está indo muito bem, os serviços pequenos, você falou do cabeleireiro, né, de pintar a unha, cortar cabelo, um reparo mecânico, eles têm demanda. Né? Eles têm demanda. Não é? Porque restaurante não é só restaurante chique, restaurante, lanchonete, claro. Comer fora de casa, todo. Então, tem demanda para esses tipos de serviços, né? O exemplo melhor, eu acho, da construção civil, que tem um ano bom, também está desacelerando, mas a inflação na construção civil, medida pelo Índice Nacional de Custos de Construção, o INCC, está abaixo de 5%, está 4, alguma coisa, está em linha com o IPCA. Tá? Mas o componente salários dentro do IPCA está em 9,50%, praticamente 10%. Ou seja, quem trabalha na construção civil está tendo um ganho real de salários de mais de 5%. Lógico que isso aí dá demanda, né? E isso, mas por outro lado, pressiona a inflação. Você ouve aqui na Band News FM, Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. No terceiro bloco do Economia para você, aqui na Rádio Band News FM, a gente tem falado sobre as trajetórias empreendedoras e as oportunidades de negócios que estão espalhadas aí pelo país. O Brasil tem hoje quase 47 milhões de pessoas envolvidas em pequenos e médios negócios. Não é pouca coisa, viu? É quase metade da população que trabalha, chamada população ocupada. E parcela importante desse número começa com uma empresa sem muitas pretensões. Hoje a gente vai conversar com uma profissional de relações públicas que encontrou na pasta de amendoim um novo caminho depois de se desencantar com o mundo corporativo. Nossa convidada é a Tereza Cristina, proprietária da Pasta de Amendoim da Tereza, que é uma marca que começou de uma maneira despretensiosa quando ela buscava alimentos funcionais para impulsionar a academia. Tereza, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, foi isso mesmo. Ô, Tereza, a gente sabe que empreender é sempre um desafio, né? Que exige muita disciplina e muitas vezes a gente acaba sendo atropelado, né? Pela vida, né? Pelo cotidiano ali, pelas urgências, pelas emergências da vida, né? Conta pra gente como é que foi essa transição que você fez da carteira assinada para o negócio próprio. Bom, eu nunca tive pretensões grandiosas de empreender. Eu sempre vi algumas pessoas empreendendo, mas meu sonho mesmo, desde a faculdade, era entrar no mundo corporativo, ser uma executiva de comunicação, porque aquilo me atraía muito. E aí, depois, ao longo dessa minha jornada dentro do CLT, vi alguns nuances ali que não estavam de acordo com os meus princípios
E, em paralelo, eu estava focada nas atividades físicas, na academia, e aí eu vi uma oportunidade de fazer um produto que era para o meu consumo. E aí, conforme as pessoas foram pedindo, eu fui entendendo que aquilo tinha uma demanda de mercado interessante. Fui entendendo o desejo das pessoas de provarem aquilo que eu estava fazendo. E esse, na verdade, não foi nem uma virada de chave. Eu diria que foi um processo em que eu me descobri como uma empreendedora, uma futura empreendedora, dentro de um lugar que não estava me satisfazendo mais como uma profissional dentro do mercado de trabalho tradicional, como a gente diz. Então, foi um processo longo aí de mais ou menos uns 2, 3 anos até eu entender que, de fato, eu poderia empreender. E é interessante que o normal, né, Tereza, a gente ir empreendendo aos pouquinhos, claro, aquela ideia vai sendo o plano B, né, até que a gente possa ir trocando o plano B pelo plano A, né, a gente tem a segurança de fazer uma troca segura, né, pelo outro negócio, né. E eu estava vendo que teve um processo, né, que foi esse processo de passar primeiro desse patamar ali de começar a vender para pessoas conhecidas e depois ir se consolidando esse negócio, se tornando um negócio mais amplo, né? Você começou a vender online, teve até loja física, né? Como é que foi essa passagem, né, desse momento ali para algo para algo maior? Na verdade, eu não sabia, mas eu estava validando o meu produto enquanto eu trabalhava numa empresa, que foi uma seguradora, esse meu último trabalho. Então, eu estava validando o meu produto sem saber que eu estava validando ele. Então, foi um processo muito, muito natural de que as pessoas tinham de experimentar o meu produto, porque eu falava que a pasta de amendoim, porque nesse meio saudável, as pessoas têm esse costume de dizer que alguns produtos funcionais fazem bem como pré-treino, e a pasta de amendoim é um deles. Então, eu comentava com as pessoas, falei, olha, eu tô indo super bem no treino, eu tô começando a comer pasta de amendoim, tá me ajudando muito. E as pessoas começaram a se interessar por aquele produto, porque antigamente, há quase 10 anos, não tinha muitas marcas tradicionais, artesanais, tinha mais as industrializadas. Então, diferente de fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, que pasta de amendoim lá é muito comum. Então, as pessoas aqui já não ouviam muito falar, né? Só quem praticava alguma atividade física mesmo. E aí eu fui começando a validar o meu produto naturalmente. E aí eu fui entendendo que eu tinha algumas oportunidades que eu poderia investir. E aí foi com isso. Eu fui validando, fui entendendo quais as melhorias que eu tinha que fazer, né? Tanto de produto quanto de preço, de comunicação, de rótulo, enfim. Fui tomando algumas medidas pequenas, mas para mim era muito grande na época. Até que eu me entendi num lugar que eu poderia investir. Então, eu fiz um Instagram, falei, olha, deixa eu guardar o nome da marca, deixa eu entender se isso pode dar certo para outras pessoas. E aí, fui começando a ter pedidos de amigos, até que eu fiz o site para começar. Mas tudo isso foi um processo muito, muito meio que natural mesmo. Não foi nada... falar, olha, eu vou fazer um plano de negócios. Obviamente, eu indico quem tem algum plano de empreender, faça o plano de negócio, porque ele é muito importante. Mas porque eu, naquele momento, como eu não tinha um objetivo muito claro de empreender, que as coisas foram acontecendo, eu fui tropeçando ao longo do caminho até eu entender um negócio, um modelo de negócio que poderia me dar algum retorno financeiro também, além do retorno, como eu posso dizer, como uma profissional mesmo, sabe? Como podia explorar outras áreas que não eram daquelas que eu estava exercendo dentro do mundo corporativo. Ô, Tereza, estamos todos querendo saber, afinal, né, as vantagens da pasta de amendoim. Conta pra gente. Muitas vantagens. Ela é um ótimo pré-treino para você que faz academia, faz crossfit, corre, ou até mesmo um lanche mais rápido. Eu sempre costumo dizer que a gente, às vezes, tem muitas dificuldades para a gente escolher alguns alimentos no nosso dia a dia, mas se você comer com fruta, com tapioca, com qualquer alimento mais básico, ela já traz um adicional ali de fontes de minerais, de vitaminas, sacia muito bem. Então, assim, é uma proteína vegetal ótima. Tem muita gordura, eu não posso dizer que não tem, mas eu acho que quem segue uma dieta um pouco mais restrita, eu aconselho acompanhar com um profissional de nutrição. Mas ela tem muitas vantagens nesse sentido, de te dar mais energia, de trazer mais saúde para o corpo, tanto físico como o nosso sistema imunológico como um todo também.
É interessante. E olha, a gente estava vendo que você já comentou algumas vezes que empreender é um jogo de ônus e bônus, né? Tem esse movimento de liberdade, né? Que no final das contas é o Sim. que acaba prevalecendo na escolha final, né? Conta um pouco para a gente essa balança que você precisou lidar. Sim, empreender para mim eu acho que é uma das grandes vantagens, assim, até para a economia do Brasil, porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de empreender por N motivos, né? A gente sabe que o Brasil tem ali a sua deficiência na parte de educação, que o empreendedorismo, inclusive, eu defendo muito que deveria já estar nas escolas, porque é uma forma das pessoas como pessoas, como profissionais, se desenvolverem em várias áreas. Eu sou da área de comunicação, mas eu tive que me desenvolver muito nessa questão de habilidades financeiras, de fiscais, marketing, vendas, que eu não era tão aberta a isso. Mas o bônus e ônus são vários. Eu diria assim que tem a liberdade de você poder escolher o momento em que você pode empreender. Por exemplo, eu tenho uma filha hoje de 2 anos, que eu tenho a oportunidade de ficar muito mais tempo com ela, porque eu empreendo, eu consigo equilibrar isso, mas eu também trabalho aos finais de semana se precisar. Então eu fico sábado, domingo, às vezes eu trabalho à noite enquanto ela dorme. Assim, eu acho que o princípio do empreendedorismo para você ter uma vida equilibrada é a organização. Se você não tiver organização, porque não é um horário fixo como você entrar das 9 às 18, você precisa se estar aberta a todo momento. Ontem foi feriado, por exemplo, eu tive que trabalhar um pouco. Então, assim, você tem esses equilíbrios, mas eu acho que a base de todo esse equilíbrio é uma organização. Tanto da sua vida pessoal, quanto da sua vida profissional, porque tá tudo interligado, né? Hoje eu moro em outra cidade onde não fica a produção da pasta de amendoim, mas eu só consigo ter isso porque eu já passei esses anos todos se organizando a empresa para que hoje eu estivesse nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, gerenciar uma empresa de longe numa fábrica é um pouco desafiador. Então, eu diria que, assim, são olhos atentos o tempo inteiro. É como se fosse uma criança mesmo. Você precisa estar atento o tempo inteiro, porque você está vendo essa empresa, essa criança crescer junto com você. Porque a gente ouve muito falar da importância do olhar do dono, né? E aí, para dar Exatamente. conta disso, como é que você faz? Tem alguém ali muito de confiança, isso? Tem Substituindo alguém o seu muito olhar direto? Sim, tem alguém muito de confiança, mas as estratégias e as decisões maiores são feitas por mim. Então, por exemplo, eu tenho um maior cuidado hoje em relacionamento com o cliente. Eu mesma faço isso. Se eu tiver que abrir um cliente importante para mim, eu vou atrás, eu converso com ele. Tem outros profissionais que me ajudam, nutricionistas, os contadores, enfim. Mas a cabeça mesmo, é aquela história que você falou. O olho do dono é que engorda o gado. Inclusive, eu tive a loja física por quase 2 anos. Eu tive que, na verdade, fechar porque eu engravidei. Porque ter loja física, diferente de ter uma loja online, você precisa muito ter um olhar de confiança ali na frente, porque é onde as pessoas têm o primeiro contato físico com a tua marca. Se uma pessoa não está bem tão treinada para receber toda essa imagem de marca que você quer passar, não vale a pena. E como eu estou em outra cidade, eu falei, eu acho que é uma pausa que eu preciso dar. Essa, inclusive, foi uma decisão muito difícil para mim, ter que fechar a loja online, porque é uma loja que me trazia muitas alegrias, muito sucesso, as pessoas ainda pedem muito hoje que volte. Mas assim, não dá para a gente tomar uma decisão sem olhar para frente. O empreendedor, hoje, ele precisa ter um olhar de segundo plano, que eu costumo dizer, que é um plano que você não está olhando só agora, não digo nem daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano. Como que as coisas vão estar daqui 1 ano? Como que eu posso prever algo para que os riscos sejam minimizados? Então, fechar a loja para mim tem essa questão, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para você ter outras. E nesse momento eu tive que priorizar a minha filha, a gravidez, para não ter a loja física. Mas quem sabe é isso, a gente faz planos para reabrir e outros caminhos que a gente possa explorar aí ao longo da jornada empreendedora. Que nunca é uma linha reta, assim como a vida, né, Tereza? Quem quiser encontrar você, quais são aí os caminhos mais rápidos? A gente está no site, a gente vende online, é pasta de amendoim da Tereza com z.com.br. No Instagram também, @pasta de amendoim da Tereza, mais fácil para lembrar do nome, na verdade até o nome foi uma coisa meio despretensiosa. Então, se você quiser aproveitar e
todos os benefícios da pasta de amendoim, quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, a gente está online, sim, o tempo inteiro, entrega para todo o Brasil. Tá bom, Tereza, já está todo mundo aqui querendo provar. Foi um prazer enorme falar com você. Obrigada, parabéns. Obrigada. Sucesso aí para sua jornada. Obrigada. Um beijo. Olha, e Economia para você vai chegando ao fim e lembrando que o nosso programa fica disponível na íntegra no YouTube da Rádio Band News FM. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Você ouviu Economia para você, na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.